isso aí. Então, sorriso inicial. Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Boa noite, Rita. Boa noite, Rê. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que estarão conosco nesse estudo e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Rê. Boa noite, dona Rita. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma noite. Vou pedir para que a gente, como sempre, né? A gente está entrando já mais em cima da hora, de fato, para que a gente possa ter um minutinho juntos e aí a gente possa fazer a oração para iniciar, para que fique um pouco mais concisa a transmissão. Então, se tudo bem para vocês, podemos fazer a nossa oração para dar início? Tudo bem? Então, vamos lá? Quem vai fazer a oração para a gente? Sou eu. Então, pode ir? Vamos lá. Pode. Deus Pai de amor e bondade, querido e amado meu Pai, os amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Agradecemos, Pai, por este momento de estudo e de sabedoria. Solicitamos, Pai, o teu auxílio para que seja uma noite tranquila, de muitos ensinamentos, e que esses ensinamentos possam fazer morada em nossos corações, Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que tem nos dado. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao Livro dos Médiuns, capítulo 25 das Evocações. Vou dar um recado só antes da gente, de fato, entrar no capítulo. A partir de semana que vem, a gente então está migrando o sistema, e aí todas as nossas transmissões já estão no YouTube. Então, a partir de semana que vem, a gente vai literalmente começar a fazer a transmissão pelo YouTube. A gente, depois de conversar bastante, entendeu que era uma boa ferramenta e ficava mais fácil para que todos tivessem acesso. Inclusive, porque não tem Facebook, fica difícil acompanhar. E o YouTube é uma ferramenta de pesquisa para todos, então fica liberado. Certo? Beleza? Então, vamos lá. De evocações. Vamos de evocações hoje? Pois é, hoje nós vamos começar o capítulo que fala sobre as evocações, que nada mais são do que os apelos que nós fazemos aos espíritos para a comunicação. Então, os espíritos, eles podem se comunicar conosco de uma forma espontânea, ou através da evocação, ou através do apelo que fazemos a eles. Vamos lembrar sempre que estamos cercados por espíritos. Então, essa manifestação através de uma comunicação é uma coisa natural, como nós já estudamos em outras situações. Por que às vezes, a orientação é para que a gente possa fazer o apelo, em vez de permitir que haja uma comunicação espontânea? Porque quando a gente faz o apelo, a gente faz com que que a situação fique mais organizada e não abre campo para que espíritos intrusos possam comparecer a essa reunião. Porém, quando nós temos um controle da situação, com a organização, as manifestações espontâneas são perfeitas, com muitas instruções, com muitos ensinamentos, mas quando a gente tem esse controle, a gente não vai permitir que esses espíritos brincalhões, zombeteiros, eles possam se manifestar. Para que haja essa comunicação espontânea, eles vão ter o pensamento deles vão estar mais livres, eles vão se sentir com maior liberdade para se expressar, e trazem comunicações admiráveis, comunicações com muitos esclarecimentos e muitos ensinamentos. Agora, quando a gente faz uma evocação, né, quando faz esse apelo,
nós temos que entender que nem sempre aquele espírito que nós estamos evocando, ele está em condições de vir, ou porque ele está com obrigações no mundo espiritual, né? Ele tem os seus afazeres, eles não podem comparecer, outras vezes porque eles não têm permissão para virem, para se comunicar, e aí nós depois vamos discorrer em outras situações minúcias sobre isso. Mas quando a gente pensa nessas manifestações, nessas comunicações, o ideal é que haja uma regularidade das reuniões, com dias, horas e locais já pré-determinados, porque isso vai permitir realmente a organização. Primeiro, para nós encarnados, que vamos ter aquele dia específico para que a gente compareça àquele local. E para que os espíritos também se organizem. Para eles, tem problema? Dias, horários? Não. Mas facilita quando a gente predetermina um dia, um horário, para que eles possam se comunicar. Nas comunicações espontâneas, eles vão trazer assuntos diversos, eles vão desenvolver temas, vão trazer orientações, especificações para o nosso cotidiano, para o nosso desenvolvimento e para a nossa própria instrução. E vai ser mais fácil para a gente reconhecê-los, porque as características, né, pela simplicidade deles, se tornam mais patentes, fica mais fácil para que a gente reconheça esse espírito que está ali nessa regularidade se manifestando, né, através da comunicação. Agora, a gente pensa assim, qualquer pessoa pode evocar espíritos, médios e não médios? Sim, porque nós somos espíritos, encarnados, mas somos espíritos. E, como nós dissemos, estamos cercados por espíritos. Então, através de uma inspiração, nós podemos sim receber, entre aspas, uma resposta ao apelo que nós fizemos. Agora, com relação ao como que o espírito recebe o chamado que nós vamos fazer para que ele compareça a uma reunião, vai depender da circunstância, como esse apelo vai ser feito e como nós já falamos. Eles estão impedidos de vir? Eles têm vontade de vir? Eles têm a vontade deles, eles podem ou não querer vir. Eles podem estar com suas missões, preocupados com suas obrigações? Sim. Tem permissão superior para isso? Então, são várias questões que eles podem estar presentes ou não quando a gente os evoca. Mas também eles precisam ter um certo grau de evolução do mundo que nós estamos para que eles possam se comunicar. Agora tem uma outra coisa importante, né? Porque o pensamento do evocador influi nisso daí? Sim. Porque quando o apelo é feito, como esse apelo é feito? Com simpatia, com respeito. De maneira que é feito? Há uma ligação de pensamento, de sentimento, para que esse espírito possa vir? Isso vai fazer com que eles tenham uma maior vontade de estar próximos. Porém, quando não há interesse, a pessoa faz uma evocação de uma forma não tão direcionada, com esse carinho, essa simpatia, isso pode se perder e eles podem reverberar neles e eles não comparecerem para aquilo que nós estamos pedindo, para que eles venham. Agora, o que nós precisamos para a evocação? Primeiro, o recolhimento para que a gente possa atrair os espíritos sérios. Quando a gente, além do recolhimento, a gente colocar a fé e o desejo do bem, nós vamos atrair os espíritos superiores, que eles tenham o interesse para que a gente se instrua, para que a gente possa realmente utilizar aquilo que nos é dito para a nossa própria evolução. Mas que também nos ensina, né, que esse respeito para com os espíritos, independente do grau de evolução que eles estejam, é muito importante para que essa comunicação possa ser feita. E a fé, né, a fé é aquela coisa assim, que faz com que a gente tenha um desejo ardente, né, do bem, de ter um bom direcionamento, uma boa intenção
Então, isso também facilita para essas boas comunicações. Como uma reunião, há uma importância muito grande que haja uma unidade de pensamento. Quer dizer, pensamentos, que pensamentos? Pensamentos sempre no bem, há pensamentos de fazer a caridade naquilo que a gente consegue fazer, né, na fraternidade, e isso fortalece a vocação. Agora, quando há divergência de pensamentos, isso daí, em vez de auxiliar, vai atrapalhar que haja essa comunicação. Os espíritos não necessitam do apelo. Eles podem, como nós já falamos, se manifestar como boa vontade para nos instruir. Agora, quando um espírito se manifesta de uma forma espontânea, isso traz a questão da identidade dele como assertiva? Não, porque um espírito zombeteiro, um espírito enganador, ele pode se fazer passar, sim, por outra pessoa. Então, a comunicação espontânea não é quesito para confirmação de uma identidade de um espírito. Então, a senhora falou bastante informação, né? Vamos lá. Sim, sim. Esse capítulo é enorme. Esse capítulo é enorme. Então, assim, ó, a gente pode evocar qualquer espírito? Sim. Qual é a fórmula? É a única fórmula que a gente estava até conversando. Qual a única fórmula que a gente precisa para que ocorra uma evocação num sentido instrutivo? A gente não está falando de condição do espírito que vai vir, porque tem espíritos que ainda são voltados ao mal que darão comunicações extremamente instrutivas. Então, qual é a única coisa que é obrigatória para que isso aconteça? O recolhimento, com certeza. Então, precisa de... E depois, pode falar, desculpa. adensado com a fé e a boa vontade, assim, do bom direcionamento, né? Na verdade, é a elevação do pensamento, a gente pode resumir assim, né? Porque você, né? Sim. A gente estava até falando, precisa dar a mão, precisa estar junto, não precisa. Não precisa. Precisa da elevação do pensamento. E quanto mais gente na reunião tiver nessa união de pensamentos, mais frutífera essa reunião vai ser. Com certeza. Isso, a gente está falando de evocação, mas a gente está falando para o mundo, né? Então, nas casas religiosas, quanto mais gente estiver pensando e vibrando nos mesmos sentimentos, mais instrutiva essa reunião vai ser. A gente vai estar ofertando melhores condições para os bons amigos espirituais. Certo? Sim, perfeito. Beleza? Mais alguma coisa? Não. Só enquanto isso, porque aí, com muita calma nessa hora, desliga o fone e volta com o áudio normal, porque teve um comentário de que o áudio da senhora estava baixo. Tá bom? Como que eu faço? Vai desligar o Bluetooth. Tá, e voltar ele. E tirar o fone. Isso. Tá, beleza. Baixa a telinha, desliga o Bluetooth e tira o fone. Tá bom? Então, continuando nesse sentido. Então, se necessariamente a gente vai evocar um espírito, ele vai vir? Depende, né? Depende de uma série de coisas. Quando eles dizem que quando é a primeira vez a evocação do espírito, você tem que ser mais afetuoso, mais carinhoso, receber ele, assim como a gente quer ser bem recebido quando a gente chega. A gente sempre chega, né? A gente quer ser bem recebido, mas quando a gente chega na primeira vez em algum lugar, a gente quer ser mais bem recebido, receber afeto. Então, nesse sentido, os bons, quando você evoca a primeira vez, ele fala que é idealmente que seja mais afetuoso, né? E aí ele questiona, parece que às vezes algumas evocações parece que o espírito estava ali esperando, estava de prontidão. E aí os espíritos deixam isso muito claro. Quando uma evocação é programada, então eu tô organizando que na semana que vem eu quero convidar o Carlinhos para fazer uma comunicação. Então há uma programação, há uma organização, porque é uma reunião séria, há uma organização, então alguns espíritos que são ligados àquela reunião podem já organizar para a presença daquele que a gente quer evocar, para que ele esteja presente, mas também não precisa um mensageiro, porque existe uma questão muito importante, que é a transmissão do pensamento.
Como a gente já disse, a gente já conversou em outras obras, inclusive, o pensamento ele não tem barreiras, né? É a única coisa que não tem barreira, é o pensamento. Então, uma vez que eu estou pensando e vibrando em alguém, se aquilo eu estou de fato pensando, aquilo vai chegar ao espírito. Então, se eu estou vibrando sobre a comunicação que eu estou esperando para a semana que vem, que seja do Carlinhos, se eu estou vibrando de fato, então ele já vai ser previamente avisado, porque ele vai receber esse pensamento. Então, é possível evocar vários espíritos ao mesmo tempo? Sim. É possível receber várias comunicações de espíritos evocados ao mesmo tempo? Também sim, isso não faz diferença. Se tiverem várias mãos, vários espíritos podem, ele fala até de mãos, né? Porque naquela época acontecia muito da escrita, psicografia. Mas se eu convidar vários espíritos, eu posso receber várias comunicações? Sim. Ele até cita um exemplo de que uma vez eles tinham dois médiums e aí os espíritos estavam conversando entre si através da escrita. Isso não gera problema nenhum, né? Assim como ele pergunta, mas um espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Pera, dois lugares ao mesmo tempo? Não. O espírito não se divide, não materialmente como a gente entende. Mas o pensamento dele pode estar em dois lugares? Sim, ele pode estar em vários lugares. E aí ele dá um exemplo que é muito legal, que é a gente pensar sobre o Sol. O Sol não está iluminando para todo mundo ao mesmo tempo? O pensamento é mais ou menos a mesma coisa. A luz, ela chega em todos os lugares. Então, é claro que se está acontecendo duas evocações de determinado espírito, e uma delas é séria e outra não, ele vai dar preferência para sempre que é sério. Os bons espíritos vão sempre dar preferência para as comunicações sérias ou que tenham um fim destrutivo. Então, os nossos objetivos, os nossos pensamentos, eles são reconhecidos de longe, né? A senhora quer dar um alô, só para ver se está tudo bem? Enquanto isso, Bárbara, sai? Bom, até agora as meninas falaram sobre evocação, né? Sobre evocar os espíritos, pensando no ponto de vista do lado dos espíritos. Mas aí também o texto vai trazer sobre os médiums, né? Também, assim, do ponto de vista dos médiums, como que seria isso? E ele vai falar que a evocação também frequentemente pode trazer algumas dificuldades mais para os médiums, né? Porque se a gente for retomar alguns capítulos atrás, a gente vai dizer, né, que para a comunicação se estabelecer, né, entre um espírito e um médium, precisa de alguns fatores, né? Alguns fatores precisam ser combinados ali para que essa comunicação de fato seja estabelecida. E uma delas é a ligação fluídica, né? Então, assim, entre o espírito que vai se comunicar e o médium, precisa ocorrer uma ligação fluídica, uma combinação fluídica para que essa comunicação aconteça. Se essa combinação fluídica não acontece, aí vai surgir algumas dificuldades na comunicação. Então, ele vai até dizer, né, que, por exemplo, para os médiums que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão no início, né, na caminhada da mediunidade, as comunicações não vão ser tão boas assim. Mas, por um outro lado, se a gente está falando de um médium que ele não tem uma boa ligação fluídica com o espírito, essa comunicação também não vai ser boa. Isso também pode acontecer, por exemplo, de uma evocação de um espírito que é a primeira vez que ele vai se comunicar com aquele médium. Então, a gente não vai esperar muito daquela comunicação por essas ligações ainda estarem em um processo. Caso aquele espírito ele continue se comunicando através daquele médium, essa ligação fluídica vai ficando cada vez melhor, né? E aí a comunicação também é consequência dessa ligação fluídica. E aí a gente vai pensar também assim, quando a gente está falando de evocação, quando a gente está falando do mundo espiritual, a gente sempre fica com a impressão
de que os espíritos estão nos servindo, né? Então, eles têm que aparecer, eles têm que se comunicar a qualquer momento ao nosso desejo. Mas não é bem assim, como diria minha mãe, não é assim que a banda toca, né? Então, o que acontece? Os espíritos, eles podem se manifestarem, eles podem ser evocados e se manifestarem, e eles podem ser evocados e não se manifestarem. Como a gente que está aqui encarnado, se todo mundo ficar chamando o nosso nome e a gente for responder, não é assim que vai acontecer a vida, né? Então, assim, tem pessoas que chamam por nós e a gente atende, tem pessoas que chamam por nós e a gente não quer saber de responder essas pessoas. E os espíritos que estão desencarnados é a mesma coisa. Então, se eles tiverem alguma. Depende do tipo de espíritos, né? Se forem espíritos que têm alguma simpatia por aqueles que estão evocando, possivelmente ele irá atender esse chamado. Se ele não tiver nenhuma simpatia, pode ser que ele também não atenda. Além disso, se forem bons espíritos, por exemplo, eles sempre ficarão muito felizes em serem chamados em reuniões em que eles possam ser úteis, né? Que eles possam trazer ensinamentos, que eles possam promover, né, a mudança espiritual, né, e moral das pessoas que ali estão naquela reunião. Agora, se eles são chamados apenas por curiosidade, enfim, por fins inúteis, né, para apenas satisfazer os nossos desejos, é algo muito penoso para eles, né? Além disso, pergunta-se até se os espíritos eles podem negar, né, surgir na reunião. Então, assim como nós temos o livre-arbítrio de participar de uma reunião ou não, de comer ou não, de sair ou não, os espíritos também têm o mesmo livre-arbítrio de poder participar da reunião ou não, de negar estar lá ou não. E é sempre importante dizer que às vezes pode surgir assim pensamento, né? Mas a gente não pode obrigar o espírito a se comunicar. Então ele vai dizer que o único constrangimento, né, a única coisa que vai constrangir o espírito a estar ali ou não, vai estar relacionado à moralidade, né, à superioridade moral. Então, se for um bom espírito e que ele possa ser útil, ele vai estar lá. Se for um espírito inferior, ele só vai estar lá a partir do constrangimento moral. E aí, assim, gente, pode constranger um espírito de estar lá? Depende, se a gente tiver uma moralidade assim, uau, superior, pode ser que sim. Mas, lembrando que estamos aqui no mundo de provas e expiação, talvez a nossa moral não seja assim, né? Como a gente imagina que seja. Então, às vezes, a gente pode estar ali no mesmo patamar que os espíritos que nós estamos evocando. Acho que é isso, Ou né? seja, sim, ou seja, o único constrangimento, de fato, a única forma que no constrangimento é no sentido de obrigar, mas que não é exatamente isso, a única coisa fique muito clara é sempre moral. Moral. Não tem como a gente obrigar um espírito a estar presente pela vontade, pela nossa vontade. Afinal de contas, para um fim que não seja sério ou útil, né? Afinal de contas, eles também têm mais o que fazer, eles não estão à nossa disposição, então eles não estão do nosso lado esperando serem chamados o tempo todo, se não for para um fim útil, né? Certo? É isso, né, Anitta? Bem, então agora vamos pensar nas questões daqueles que desejam, né, que os médiums sirvam para as evocações de interesse privado. Porque, assim, as pessoas, de modo geral, acham que o mais interessante é que as suas questões pessoais possam ser respondidas e que sejam evocados espíritos que são do seu interesse. Aí, aqui há uma recomendação aos médiuns para que eles não cedam para que essas evocações de interesse privado aconteça, a não ser com certas reservas, porque
precisa verificar qual é a sinceridade dessa pessoa de querer essa evocação, né, específica, se é uma questão eficientemente segura, se eles estão, todos ali estão muito organizados para que não sejam presos por armadilhas de pessoas que desejam mal, né, que eles, na verdade, não sejam bem intencionadas, e também para que os médiuns não se coloquem, não se prestem a essas evocações quando tiverem o intuito de curiosidade e de interesses que a gente não entende muito bem se essa é uma intenção muito séria da parte daquele que deseja isso. As perguntas, quando a essa evocação, elas devem ser de uma forma muito clara, com muita nitidez, sem segundas intenções de quem está fazendo as perguntas, né, tem que ser uma coisa muito clara, bem positiva, para que as respostas também sejam positivas. E aí, nesse caso também, os espíritos não gostam de ser colocados à prova por conta da intenção de terceiros. Então, o evocador está com alguma intenção e ele quer colocar o espírito à prova, e isso, para o espírito, não é uma questão agradável. O evocador deve ser franco, direto ao ponto, sem caminhos equivocados, é sempre bem direcionado. Agora, uma outra coisa muito importante, uma pessoa, ela deseja essa evocação específica, né, de interesse privado, o evocador vai fazer as perguntas, mas há necessidade de que essa pessoa esteja presente para que ela possa observar se as respostas estão sendo coerentes com o espírito que ela gostaria de ter essa comunicação, para ela também poder julgar a identidade desse espírito, se esse espírito também está prestando os esclarecimentos necessários, conforme as respostas forem solicitando, né, e que tipo de circunstâncias essas respostas podem encaminhar. Aí, então, a presença da pessoa que tem esse interesse é de suma importância, porque também é um motivo de atração para que esse espírito possa vir a se comunicar. Agora, o médium deve evitar tudo que possa transformá-lo em instrumento de consulta, como se ele fosse um ledor da sorte. Então, as comunicações são importantes, a evocação é importante, mas o objetivo é de suma importância. Esse objetivo é de instrução, é de esclarecimento, ou pode ser de auxílio, se for um espírito imperfeito que esteja necessitando de ajuda. Disso vale a pena a gente deixar muito, 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 muito frisado de algo que a gente até também falou antes da transmissão, né? Um bom espírito jamais, nunca vai ter problema que seja confrontado à sua identidade. Muito pelo contrário. Eles querem e desejam que seja tudo muito, muito claro, tudo muito transparente, até por uma questão de finalidade da reunião. Mas o que eles não gostam é quando existe um pensamento ou um desejo escuso naquela evocação. E, tipo, eu tô fazendo a cara da melhor coisa do mundo, mas o meu pensamento não está nisso, aí eles realmente não têm paciência para se prestar para esse tipo de situação. Porque mais do que ninguém, eles sabem o que nós estamos pensando, né? Então, eles sabem exatamente a intenção que está por trás daquilo. E ali, isso é muito importante, não há essa necessidade de ser instrumento de consulta nesse sentido. Isso também é uma instrução muito importante que é dada a todos os médiuns. Certo, beleza. E aí, isso que a dona Rita trouxe, né, sobre ser instrumento de consulta, vai dizer muito da nossa intenção, né, qual é a nossa intenção de invocar esses espíritos, e, a partir da nossa intenção, que tipo de espírito que a gente vai estar evocando, né.
Então, assim, ele vai deixar muito claro que todos os espíritos podem ser evocados, nós podemos evocar familiares, amigos, podemos evocar pessoas que foram famosas, pessoas que foram importantes, todos podem ser evocados, mas dentre essas pessoas podemos evocar bons espíritos e espíritos inferiores, espíritos maus. Pode ser que muitos deles atendam a essa evocação, mas pode ser que muitos, por N razões que a gente às vezes nem tem conhecimento, não vai poder atender esse chamado, né? Muito está relacionado às condições que esse espírito está, onde ele está, enfim, tem várias questões para que esse espírito ele possa atender esse chamado ou não, para além da sua própria vontade, né? Mas, quando a gente vai falar, então, de espíritos, para além de familiares, famosos, enfim, mas espíritos que são bons e espíritos inferiores e espíritos maus, né? E aí, pergunta-se, né? A gente pode evocar espíritos que são maus, espíritos que são inferiores? É aconselhado a gente evocar esse tipo de espíritos? E aí tudo depende da nossa intenção. Se for uma intenção em que vai nos gerar um esclarecimento, né? Vai gerar um aprendizado para nós, um ensinamento, isso é uma coisa. A outra coisa é se evocamos esses espíritos, os inferiores, os espíritos maus, para suprir o nosso próprio interesse, né? Ou realizar, ou pedir coisas, ou realização de serviços para nós. Isso já foi dito aqui em alguns encontros no passado. Os espíritos inferiores, eles vão se manifestar no momento que a gente evocar eles. No entanto, não é tão simples assim para que eles possam ir embora. Então, não adianta a gente evocar um espírito inferior com o desejo de eles realizarem algum serviço que para nós seja algo sem muito valor, mas que a gente tem o desejo naquele momento, e eles realizarem esse serviço e depois a gente vai mandar um beijo e um tchau para eles e eles vão embora. Então, ele vai dizer, vai deixar muito claro que a partir do momento que evocamos esses espíritos com essa intenção e ele realiza esse nosso desejo, estamos realizando uma espécie de pacto com esses espíritos. Então, e para que eles possam ir embora, não é tão simples assim. Diferentemente dos bons espíritos, em que quando evocamos eles para esclarecimento, para aprimoramento moral, para ensinamentos, eles vão estar aqui com muita boa vontade para nos auxiliar e para nos ajudar. E, diferentemente dos espíritos inferiores e dos espíritos maus, eles não querem nada em troca, né? Eles apenas possuem o desejo de nos auxiliarem, a também nos tornarmos melhores espíritos, melhores pessoas. E aí, às vezes, a gente pode ficar na inocência, né, de pensar que, mas se eu evocar um espírito inferior, um mau espírito, mas eu utilizar o nome de Deus na evocação, vai estar tudo certo. Aí ele vai dizer que o nome de Deus, para ele, não vai ser um freio para muitos espíritos, né? Para os espíritos inferiores, para os espíritos maus. Ele pode dar uma segurada em alguns espíritos? Pode, mas isso não significa que esses espíritos inferiores ou maus, ao escutar o nome de Deus, vão deixar de se manifestar ou até mesmo vão embora. Eles permanecerão lá, né? E também é importante dizer que, assim, às vezes a gente compara, né? A questão moral com questões materiais e intelectuais aqui do espírito. Então, por exemplo, algumas pessoas acreditam que espíritos que foram muito pessoas, que foram muito importantes aqui na Terra, que fizeram grandes feitos, são bons espíritos também. Mas a gente conheceu apenas os feitos dessa pessoa. A gente não conhece a essência dessas pessoas como espírito. Então, muitas vezes, a gente se questiona, né? Nossa, tal evocador não é uma boa pessoa, mas ele conseguiu evocar um espírito X que foi extremamente importante na Terra.
Mas acontece que a gente não sabe da essência desse espírito que foi uma grande personalidade na Terra e que a hora que todos nós, né, que nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, esses feitos materiais ficam aqui, né? Não vai com a gente. O que vai com a gente é o que nós somos como espírito. E esse espírito, quando ele é evocado, se ele for ali, tá no mesmo patamar, né, do espírito da pessoa que evocou, vai se comunicar livremente. Acho que é basicamente isso, né, da questão do tipo de espíritos, enfim. É muito problemático a gente querer fazer troca com espíritos muito materializados e achar que eles são descartáveis, né? Porque, por vezes, a gente quer fazer troca e depois que a gente tem o nosso pedido aceito ou não, seja lá o que aconteça, a gente já não quer mais e tá tudo certo. Não, isso é muito complexo, como a Bárbara deixou muito claro. Muito, muito, muito claro. Quem não quer nada, quem não pede nada, são os bons amigos espirituais, né? O que eles esperam da gente, na verdade, né? Eles instruem a gente esperando que a gente possa fazer alguma coisa melhor com aquela informação, né? Mas de resto, eles não esperam nada, e eles estão à nossa disposição, entre aspas, para nos instruir, né? Para nos mostrar o caminho, para nos guiar, nos orientar. Vocês querem complementar alguma coisa disso? Não? E aí, Bárbara, você está escutando? Não, eu só ia complementar que eu falei tanto dos espíritos inferiores e que faltou falar que existem os espíritos puros, né, que já completaram todo o seu ciclo de encarnações aqui na Terra e que eles podem sim serem evocados. No entanto, raramente eles vão se comunicar aqui na Terra, porque eles vão se comunicar para aqueles que possuem um coração puro, né? O que aqui entre nós é quase que raro, né? Porque todos nós temos ali uma pitadinha de orgulho e egoísmo em nosso coração. Então, infelizmente, vai ficar aí esse gostinho do que seria uma comunicação de um espírito puro. Então, fica de lição para que a gente possa também ter um coração puro, para que a gente possa entender o que é uma comunicação assim, né? Por enquanto, a gente não vai ter. Quer falar, Rita? Então, é porque, na verdade, mais do que o coração puro, eles vão avaliar a nossa intenção. E se a nossa intenção for realmente de querer, de ter um esclarecimento, de ter uma instrução, um direcionamento, eles podem sim vir nos auxiliar. Porque o coração puro, nesse caso, seria a nossa disposição de realmente fazermos diferente. Então, eu acredito que vai depender muito da nossa intenção, da nossa vontade de modificação. Mas eu até entendo que esse coração puro vai nesse sentido, assim, né? Para pensar que nós temos literalmente merecimento é complexo. Pensar que a gente vai literalmente ter esse coração ilibado também não. Mas eu penso que esse coração puro é mais do evangelho no sentido de boas intenções, bons pensamentos, sentimentos e propósitos realmente verdadeiros, né? Entendo mais nesse sentido. Cá, vai ter pergunta. Olha, se você aguardar um pouquinho, mais um pouquinho, Rosa, eu vou falar disso já já, pode ser? E aí a gente volta e eu te respondo essa pergunta, tudo bem? Pensando até nessas causas de impedimento que a Bárbara estava falando, então tem causas de impedimento dessas evocações que são pessoais, e tem outras que são as causas estranhas, né? Então, por vezes, os espíritos evocados, eles estão em ocupações, ou eles estão literalmente em emissões. E aí eles não podem se afastar do lugar ou
os afazeres deles naquele momento. Então, ele realmente não pode se comunicar. É diferente, por exemplo, nos mundos superiores, quando a gente está falando de espíritos que são muitíssimo, estão em outro nível, na verdade, da escala espírita, estão em outro grau da escala espírita, que aí a encarnação é quase como se eles fossem espíritos errantes, é quase, o corpo físico é quase tão material como o perispírito é para o nosso mundo, né? Ou seja, quase não tem materialidade. Então, as comunicações ocorrem de forma muito mais tranquila, assim, ocorrem de forma muito mais simples, né? Mas também aqui que a gente tem que levar em consideração para que a evocação não aconteça, que a gente já falou e já refalou, pode estar relacionado ao médium, pode estar relacionado ao objetivo daquela evocação, o objetivo daquela reunião, pode estar relacionado ao próprio evocador, qual é o sentimento do evocador e qual é a ideia daquilo. Pode estar relacionado à qualidade do médium, não se é um bom médium, um mau médium, não, a qualidade da mediunidade, que a gente já falou lá em relação às especialidades da mediunidade. Então, que aquele médium não seja adequado para aquela comunicação aconteça, né? A verdade verdadeira mesmo, o bom médium é aquele que não oferece obstáculo, que ele não coloca em empecilho material, minimamente material, para que a comunicação aconteça, né? Esse é um bom médium. E é claro que, idealmente, mas idealmente mesmo, os espíritos gostariam de que os médiuns fossem moralmente iguais. Mas, como a Bárbara bem disse, no mundo de expiações e provas que nós estamos, difícil, né? Então, idealmente seria um médium moralmente igual ao espírito, mas a gente sabe que os nossos instrutores estão por cima e a gente está aqui muito mais materializado. Então, outra coisa que pode ser impeditiva é o espírito não ter a vontade, o desejo, de repente ele está encarnado e não poder. Depende de permissão do alto também, de permissão das leis divinas para que aquela presença aconteça. E aí é claro que eu falei dos mundos superiores, né? Então, nos mundos superiores é tudo mais simples, mas também pode ser uma evocação de um espírito que esteja no mundo inferior. E aí ele tem dificuldade, inclusive material, para que essa comunicação aconteça. Tem a questão da permissão, obviamente, mas também tem a questão relacionada à condição. É diferente, por exemplo, se um espírito que está melhor na escala espírita, lá é um bom espírito, ele está realizando uma missão no mundo inferior, e aí ele ser evocado, para ele é muito mais fácil, porque ele já conquistou, já é dele, qualidades morais que permitem que esse deslocamento seja muito mais tranquilo, mas tudo sempre, tudo que a gente está falando em relação à evocação, tudo sempre vai depender da permissão das leis divinas. Não é sobre a nossa vontade. A gente pode ter um desejo sério de instrução, mas precisa da autorização das leis divinas para que tudo isso possa acontecer. Certo? Dúvidas em relação a isso? Algum comentário, meninas? Não? Então, seguimos. Seguimos. Bom, desculpa aqui que eu estou me sofrendo um pouquinho aqui. Aí nós vamos também entender qual a utilidade das comunicações mais comuns, porque normalmente a gente pensa em espíritos superiores ou de grandes personalidades, né, da antiguidade, espíritos que são realmente superiores, né, mais elevados, e que nos trazem grandes ensinamentos, e então, para a gente, como eles nos trazem instrução, como eles nos ensinam, nos dão maiores conhecimentos, para nós, parece que são as melhores comunicações.
Só que eles estão num patamar, numa elevação, que a realidade deles é muito diferente da nossa. Para que a gente possa verdadeiramente compreender toda essa modificação, essa transformação que há uma necessidade, é mais fácil quando a gente fala desses espíritos mais comuns, né, de ordem menos elevada, mas que também nos permite que haja uma que a gente se instrua com eles, porque nós nos identificamos com eles, porque eles viveram entre nós, então a realidade deles é uma realidade próxima da gente. Então, é mais fácil, ao observarmos a tentativa deles da transformação, da modificação dos pensamentos, sentimentos, ideias, para a gente é muito próximo. Então, realmente, traz mais, o nosso coração se identifica mais com isso. Então, são comunicações muito instrutivas e que nos auxiliam realmente a compreender essa necessidade da transformação moral, né, dessa modificação que todos nós, enquanto espíritos não puros, necessitamos. Porque, como sempre, a gente lembra, nós temos a classificação dos espíritos imperfeitos, dos bons e dos puros. E, então, a gente vai aí com os bons, os espíritos puros, nós temos a teoria. E esses espíritos mais próximos à nossa realidade, eles nos trazem a prática, como que o negócio funciona, como que o negócio realmente, como que dentro de todos esses ensinamentos nós podemos realmente nos direcionarmos, né? Então, essas comunicações... Desculpa, quando a senhora fala, eu até falei, mas a gente falou junto, são espíritos que são mais próximos da gente, são mais gente como a gente, né? Então, sim, tem uma linguagem, exatamente, tem uma linguagem que é mais parecida com a nossa realidade, mas que estão vivenciando um outro momento do progresso espiritual, né? Mas que tem uma linguagem muito mais parecida com aquilo que a gente vivencia, de fato, né? Mas que, por essa proximidade com a nossa realidade, o que eles falam reverbera muito mais dentro da gente, porque eles são muito próximos, então a gente fala assim, bom, se eles podem, eu também posso. Se eles ensinam, eu posso compreender, eu posso aprender através dessa instrução. Então, os espíritos superiores, eles trazem aquela teoria que nos acalenta o coração, mas esses espíritos nos mostram que sim, é possível que a gente traga para o nosso cotidiano essa necessidade, essa vontade de fazer diferente, né? E eles são chamados, na verdade, de comunicações de espíritos comuns ou vulgares, mas é que eu achei vulgares assim que não combina muito, parece que vulgares traz uma outra conotação, então eu me ative mais à questão dos espíritos comuns, né? E também essa proximidade com eles nos traz a possibilidade de estarmos em maior comunicação com os espíritos sofredores, e que isso é de suma importância, porque através daquilo que nós já estamos aprendendo, já estamos compreendendo, nós podemos aliviar as dores, nós podemos auxiliar, através dos bons conselhos, instruí-los, auxiliá-los para que eles possam realmente começar num novo caminho de modificação para poderem progredir, que é a nossa destinação. Então, a solidariedade, a fraternidade, realmente, neste momento, vai ser muito importante para esses espíritos mais sofredores necessitados. Além de auxiliarmos, isso é o mais importante, a gente auxilia, mas principalmente a gente aprende e a gente se instrui. Certo? Certo, perfeito. Bom, aí, dentro desse capítulo também, nós temos uma questão que eles vão nos orientar com relação à organização dos trabalhos, né, dessas comunicações, sejam espontâneas ou sejam através da evocação, e que nós vamos repetir algumas coisinhas de uma forma rápida, mas que trazem a questão da
realmente da organização. Há necessidade de que os membros daquele momento, daquela reunião, se deem as mãos para o começo, né, dessa reunião? Não há necessidade disso. O que há necessidade realmente, e isso é de suma importância, é que haja uma unidade de pensamento, uma unidade de realmente se elevar, de querer a instrução para o grupo, de querer atrair os bons amigos espirituais para auxiliar. Sempre assim, porque a união dos bons sentimentos, né, a gente apela aos espíritos superiores, que vão sempre nos auxiliar. Agora, qualquer sentimento de orgulho, de personalismo dentro desse grupo, já vai atrapalhar, porque já sai daquela vibração, já sai daquela sintonia, então vai atrapalhar bastante. Dar as mãos é legal? Sim, é legal, desde que todos estejam, sim, na mesma sintonia, com o mesmo objetivo. Agora, fazer as evocações em dias e horas pré-determinados e no mesmo local, como nós já falamos, é de utilidade. Primeiro, para as pessoas que frequentam, porque naquele dia elas já se predispõem a estar ali, então já tem uma questão de preparo, né, emocional, espiritual, para estar naquele local, naquele dia, que isso auxilia, e também vai auxiliar para que os espíritos possam se organizar, para aqueles que têm as suas obrigações, suas missões, mas também para organizar aqueles que vão ser trazidos naquele dia, para que haja essa comunicação. Então, há sim essa necessidade para que haja um recolhimento maior, porque daí todos vão estar numa mesma sintonia naquela questão. Mas aí a gente fala assim, bom, tá. Agora, medalhas, talismãs, qualquer outro objeto material exerce alguma atração sobre os espíritos? Hoje nós já compreendemos que não. O que exerce a influência, a atração sobre os espíritos são os nossos sentimentos e as nossas intenções. Agora, nós não precisamos de nada material para que a gente possa se ligar a eles. E um bom espírito, ele jamais vai aconselhar semelhante coisa, ele jamais vai aconselhar para que você tenha um objeto material para se ligar a ele. E isso, os espíritos explicam bastante. É uma questão de superstição nossa, enquanto seres encarnados que somos. Então, é uma questão de superstição. Se eu tiver tal elemento, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, vou atrair. Não. É aqui, é o sentimento, é a intenção, é a elevação, realmente. Aí também tem uma outra questão, que, e isso é uma questão para diversão, realmente. Os espíritos imperfeitos fazem isso para brincarem com a gente, quando eles marcam encontros em dias, vamos pôr assim, para que haja um entendimento. Sexta-feira, à meia-noite, sexta-feira 13, então, eles fazem isso para se divertirem, porque eles também, sejam espíritos para zombarem de nós ou não, eles também não precisam de dias e nem horários supersticiosos, digamos assim. Tudo que é material é questão de superstição, então, realmente, não tem. E o melhor momento para que a gente possa evocar é o momento em que o evocador também possa estar mais tranquilo, mais calmo, como eu falei, ele também ter um dia para ele se dirigir a um determinado lugar, para que ele já possa estar organizado para isso. Então, perfeito, que a gente não precisa, os espíritos não precisam de nenhum tipo de objeto material para que as evocações aconteçam, e para que uma reunião séria aconteça é necessária a elevação de pensamento, como a gente deixou bem claro. E aí, então... fazer uma só, e não é só numa reunião, mas quando a gente quer se elevar e pensar neles, ou pedir ajuda e proteção, a gente também não precisa disso, realmente, ainda assim, é a elevação do pensamento, a boa intenção e o desejo de auxílio. Sim, é sempre através do pensamento.
Então, agora respondendo à questão da Rosalice, tem que aí entra na parte de algumas curiosidades, né? Se existe algum tempo que para fazer evocação depois que uma pessoa morre? Não. Você pode, os espíritos respondem que você pode fazer no momento que, no instante, no mesmo instante da morte. Mas como nós somos ainda imperfeitos, nós passamos por no momento do desencarne, a gente passa por um período que a gente chama de perturbação, que é esse retorno à vida espiritual. É um momento de um torpor, mais ou menos assim. Então, poucos terão condição de fato, se comunicarem logo após o desencarne. Mas a gente está estudando concomitante o céu e o inferno, e aí tem espíritos que eles só dão um passo, né? Mas aí é pelas próprias conquistas morais daquele espírito, o desencarne é como se tivesse literalmente dado um passo, só. Isso é muito tranquilo. Então, eles se comunicam. E aí ele fala que os espíritos respondem nesse item que, normalmente, 3 ou 4 dias depois ele pode se comunicar, dificilmente só se comunica depois de 7 dias. Mas isso é pensando em bons espíritos, né? Porque a gente vai precisar de um tempo desse sono, dessa perturbação, nesse retorno à vida espiritual, né? E aí alguns, para quando faz essa evocação, pode ser bem penoso, sim, pode ser difícil, porque não tem condições ainda dessa comunicação, porque não se deu conta, e porque é como se ele fosse tirado daquele momento de sono e de refazimento do retorno à vida espiritual, né? Então, não tem um tempo fixo. A resposta para isso, ele vai falando de tempos, mas aqui é individual, né? Não tem um tempo fixo, não tem algo que seja, que a gente possa falar, é isso. Ele fala, utilize sempre a prudência. Prudência é uma palavra excelente nesse sentido, né? A outra coisa é que, por exemplo, espíritos de crianças que são evocados e que se comunicam, né? A gente não pode esquecer que somos espíritos imortais, né? Então, como espíritos para a vida física, a gente tem ciclos, né? A gente é criança, adolescente, adulto, envelhece e morre. Então, para além de ser animar um corpo pequeno, existe um espírito imortal que tem toda uma consciência, que tem todo um passado para trás. Então, ele mesmo que ele ainda sofra algum tipo de influência material, ele é um espírito que traz toda uma história para trás, né? Aí a outra coisa é, então os animais podem se comunicar? Aí é muito curioso. Né? Primeiro ele responde de forma muito séria, né? Ele fala, ó, eles são princípios inteligentes, então animais não se comunicam. Princípios inteligentes não são espíritos. Então eles são utilizados, os princípios inteligentes que são dos animais desencarnam e eles logo retornam para continuar a marcha do progresso deles. É completamente diferente da marcha do progresso dos espíritos. Então, ele dá um exemplo de, poxa, mas teve um conhecido lá que os passarinhos dele, ele gostava muito dos passarinhos e os passarinhos sumiram. E aí ele era médium e ele evocou o espírito da passarinha mãe. E o espírito da passarinha, ele até brinca, né? Respondeu num bom francês, onde estavam os passarinhos, o que tinha acontecido, né? E aí ele fala, mas poxa, o princípio inteligente não responde? Não, não responde, mas se você perguntar para uma pedra, ela vai responder. Se você perguntar para um pedaço de madeira, ele vai responder. Se você perguntar para um passarinho, vai responder. Porque tem muito espírito que está se fazendo passar por essas coisas. Tem muito espírito, inclusive, desocupado, que está brincando e se fazendo passar por isso. Nesse caso, foi uma pessoa que respondeu onde estavam os passarinhos, e foi uma comunicação séria. Mas não, princípios inteligentes não se comunicam. Mas existem espíritos que vão se fazer passar para brincar, mesmo para se divertir, e dar boas risadas às nossas custas, né? E eu acho que de curiosidade é isso. Tinha outra pergunta, Cá? Você colocou outra pergunta na tela, não? Segue, Bárbara. Gente, então, devido ao adiantado da hora, eu vou
resumir bem agora que eu cheguei nessa última parte já do capítulo, e eu vou dar uma resumida. Até agora a gente falou sobre evocação de espíritos que desencarnaram, né? Bons espíritos, espíritos inferiores, espíritos maus, mas existe uma possibilidade que talvez a gente não tenha pensado até aqui, que é a possibilidade de evocar espíritos de pessoas que estão encarnadas, né? Ou seja, meu, da Renata, da Dona Rita, da Jana, enfim, de todos nós que aqui estamos vivinhos. Então, ele vai dizer que sim, existe a possibilidade de evocarmos os espíritos das pessoas que estão encarnadas. Isso é aconselhável? Depende. Mas, principalmente, de como que essa pessoa, como está a saúde física dessa pessoa, né? As condições físicas desse corpo que esse espírito está encarnado. Além disso, existem algumas limitações, né? Não é recomendado evocar o espírito de uma criança viva, não é recomendado evocar o espírito de um idoso que esteja vivo, não é recomendado evocar o espírito de uma pessoa que esteja num processo de adoecimento, porque isso tem implicações, né? Não é algo simples. E aí ele vai dizer que todos nós somos evocados mais vezes do que imaginamos, né? E aí é muito curioso, porque quando a gente fala dos espíritos, né, e vai dizer que os espíritos eles têm um passado espiritual, a gente esquece que nós também somos um espírito e que também temos um passado espiritual. Então, da mesma maneira que nós queremos evocar alguém, alguém também pode querer nos evocar. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num exemplo muito simples, vamos supor que em algum momento da minha encarnação, né, da minha vida espiritual, eu fui alguém muito importante em um determinado plano, por exemplo. Fiz alguma coisa importante naquele plano. Desencarnei, a vida espiritual seguiu. Hoje estou aqui encarnada nesse plano. Mas naquele plano, determinadas pessoas ainda lembram daquele feito, e aí queiram evocar aquela pessoa. Aquela pessoa, no caso, sou eu hoje. Então, quem vai responder quando for evocado será eu, né? Aqui, nesse momento. E aí, quando que isso vai acontecer, então, né? Ele vai dizer que muitas vezes, né, na verdade, a maior parte das vezes, nós estaremos dormindo ou tirando um cochilinho. Ou pode ser que, por exemplo, estamos acordados, somos evocados e aí vem um sono abrupto. E aí a gente pode estar sendo evocado. Mas aí, gente, muita calma nessa hora. Não é todo momento que a gente está com sono, que a gente quer tirar um cochilo, que a gente vai dormir, que tem alguém evocando a gente. Também não é assim que funciona, né? Então, ele vai dizer que a maior parte das vezes é cansaço físico mesmo, a necessidade do corpo de a gente descansar. Também não é assim toda hora, todo dia, nossa, tô com a agenda cheia de evocações. Também não é assim, né? Então, além disso, ele vai dizer que o espírito, ele nunca vai estar lá no corpo, né? Ele sempre vai estar ligado ao corpo de alguma maneira. Então, como as meninas falaram, existe a possibilidade de você evocar um espírito em muitos lugares e ele conseguir se manifestar. Isso não vai acontecer com um espírito que está encarnado, né? Que está num corpo físico ainda, porque ele ainda possui limitações. Essa liberdade completa, né? Quem vai poder ter é apenas um espírito que está desencarnado, que não está ligado a um corpo. Nossa, Bárbara, mas e se eu estiver lá conversando com alguém e aí o meu corpo morrer, né? Eu não vou voltar para o corpo? Não, se acontecer uma possibilidade disso, de alguém for me acordar, né, acordar o corpo, enquanto eu estou transmitindo, fazendo uma comunicação em um lugar, ou alguém for me matar, né, matar o corpo, e eu estou fazendo uma comunicação, automaticamente o espírito volta para o corpo antes de que desse episódio acontecer. Não existe a possibilidade de eu estar lá falando numa reunião e alguém está matando meu corpo físico, entendeu? Essa possibilidade não acontece.
Além disso, também acho que passa pela nossa cabeça pensando no que nós fazemos em segredo, né? Nossa, mas será que se alguém me evocar aí me perguntarem alguma coisa, eu vou ser obrigada a falar aquilo que eu não quero falar, que eu mantenho um segredo, ou que eu fiz e não contei para ninguém? Não, do mesmo jeito que encarnado, né, no corpinho. A gente não fala, não significa que se a gente estiver evocado e alguém perguntando para a gente vai falar. A gente tem um livre-arbítrio, né? Isso acontece também com os espíritos que nós evocamos. Eles não vão dizer tudo para nós que a gente acha que eles têm a obrigação de dizer, né? A gente é a mesma coisa. E também ele vai dizer que não existe a possibilidade de a gente evocar o espírito de um bebê que ainda nem nasceu, né? Está na barriga da mãe. Por quê? Quando esse espírito está ligado ao corpo do bebê, ele está passando por um processo de muita perturbação, né? Então ele ainda não tem, ele perde a consciência de si mesmo. Então é difícil para ele conseguir se comunicar naquele momento, né? Tanta coisa para ele lidar naquele momento do processo de encarnação, de reencarnação que vai acontecer, que então isso é algo que não é possível de fato ocorrer. E tem uma coisa que é muito legal que ele traz, que assim, nós que estamos vivos, né, e somos evocados, temos a possibilidade de, no meio dessa invocação, passarmos por momentos de ensinamentos e tentativas de modificação moral mesmo, né? Mas isso significa que quando a gente voltar para o nosso corpo físico, a gente vai conseguir aplicar esses ensinamentos e essas modificações? Talvez não, mas existe essa possibilidade de modificação enquanto estamos evocados. E aí, por fim, ele vai dizer, né? Existe também o caso de duas pessoas estarem se evocando ao mesmo tempo e elas conseguirem se comunicar? Sim, existe a possibilidade de as duas se evocarem ao mesmo tempo e conseguirem se comunicar. Como as meninas falaram, a comunicação entre os espíritos é um pensamento, né? Então, quando duas pessoas estão se evocando ao mesmo tempo, elas podem se comunicar. Isso ainda não acontece de modo geral, ele vai falar que isso vai acontecer num futuro, que está relacionado também ao nosso aprimoramento e à nossa evolução espiritual, que num futuro, quando todos nós estivermos desmaterializados e também depurados, né, espiritualmente, a gente vai conseguir fazer isso. Por enquanto, isso acontece só em mundos mais elevados, onde os espíritos são mais elevados espiritualmente, e por isso que ainda para que a gente possa realizar a vocação, ainda assim a gente precisa iniciar, né, a partir da elevação do pensamento e pensando em Deus. Acho que é isso, né? Resumidamente, essa questão da evocação de espíritos que estão encarnados. Ou seja, esse capítulo que é absolutamente extenso, a gente traz diversas possibilidades de evocação. Desde evocar animal, até evocar espíritos de pessoas conhecidas ou famosas, até evocar crianças, a evocar animais, de que isso não existe, né? Deixa eu só falar isso, não existe evocar animal. Possibilidades daqueles do porquê pode acontecer, do que pode acontecer, de como isso acontece. E aí hoje, isso quase não, a gente não faz mais, não tão diretamente quanto o Kardec fazia e era muito comum antigamente, né? Que eram comunicações absolutamente instrutivas. A gente quase já não faz mais isso. Mas aqui a gente traz, de forma resumida, um capítulo bem extenso que fala bastante sobre evocações de dicas para a gente. Mas aqui fica sempre muito claro de finalidade, necessidade e, mais do que qualquer outra coisa, prudência. A gente tem que sempre tomar cuidado. Tá certo? Alguma coisa para comentar, Bárbara? Alguma coisa para complementar, Rita? Rita, a senhora vai fazer o encerramento? Vou pedir se a senhora pode só fazer um encerramento um pouco mais breve, por causa do nosso jantar lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e ao Mestre Jesus. Pai, agradecemos, como sempre, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos
de podermos ter esses esclarecimentos tão importantes, que possamos, sim, através desta compreensão, podermos entender as comunicações, entendermos os espíritos que, através delas, fazem seus esclarecimentos, seus ensinamentos. Obrigada, Pai, sempre, pelas oportunidades que temos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, bons amigos espirituais, nossos anjos de guarda, por podermos estar nesta noite reunidos em mais uma transmissão. Muito, muito obrigado, sempre. Que assim seja. Então, nosso contato na tela, de Telegram e WhatsApp, para pedidos de passo distância, atendimentos, o que vocês precisarem. Só relembrando novamente, então, a partir de semana que vem, nossa transmissão vai ser pelo YouTube. A gente já tem um canal criado e todos os vídeos das nossas transmissões dos últimos 21, 22, 23, dos últimos 4 anos já estão todas lá à disposição, por caso vocês queiram acompanhar as obras que já foram, enfim, tá certo? Só uma coisinha rápida, eu vou continuar colocando no Facebook, que vai ter a transmissão para lembrar o pessoal que já está acostumado. Sim, com certeza. Tchau, Rita. Tchau, Rê. Tchau, Bárbara. Uma boa noite para vocês, uma boa noite a todos que estiveram e estão conosco. Que vocês tenham uma excelente semana. Beijos. Tchau, Bárbara. Tchau, Rê. Tchau, dona Rita. Tchau, pessoal. Nos vemos no YouTube agora, hein? Que vocês tenham uma boa semana. Estaremos aqui na semana que vem, se o Papai do Céu permitir. Obrigada a vocês pela companhia de mais uma noite. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo, mesmo as que estão mais distantes, pela presença e oportunidade de que possam estar estudando um pouco da doutrina dos Espíritos, né? Obrigada ao Pai e nos encontramos na próxima semana, se assim permitir. Fiquem com Deus.